Lucas capítulo 7 é uma passagem muito conhecida. Eu estava meditando nela e queria compartilhar algumas coisas. Nós temos nessa passagem um grande desafio. Na verdade, temos em Jesus um grande desafio. E você que serve o Senhor, como já foi falado aqui na igreja brasileira, você precisa tomar alguns cuidados. Não sei se você foi ali tocado, levado, enquanto o vídeo da igreja perseguida era explanado, era apresentado aqui, o quanto que nós temos facilidade, nós temos muitas facilidades. Mas lá, naquela igreja do Oriente, na Índia e tantos outros países, nós não temos essa liberdade, nós somos perseguidos, os cristãos, né? Nós temos que nos esconder, não podemos falar publicamente sobre as coisas do Senhor. São igrejas, a maioria delas, muito pequenas. E para você ganhar uma alma para o Senhor Jesus, pode levar, talvez, a vida inteira. Porque você tem um cuidado para não falar de Jesus o tempo todo, já não há liberdade mesmo. Então você tem que ir ganhando a confiança. Às vezes, no mundo árabe, você demora a vida inteira para ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus. E aqui nós temos liberdade. Às vezes ficamos desanimados porque não conseguimos alcançar uma alma para o Senhor Jesus, embora a salvação ela é individual e não depende da gente, depende da nossa pregação. Temos que só pregar, mas a salvação é Deus que realiza. Eu fico pensando que nós estamos, às vezes, mal acostumados na igreja do Ocidente, porque muitas pessoas entram e se convertem, né, se entregam ao Senhor Jesus. Mas imagine um árabe, imagine um muçulmano, imagine alguém que está na Coreia do Norte, fica anos e anos e anos e anos precisando, procurando, criando estratégias para falar de Jesus, para ganhar uma pessoa. Que a gente possa tirar lições disso, que a gente possa tirar lições desse texto que nós vamos ler e que a nossa vida seja uma entrega extravagante, uma entrega de amor. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Esse texto fala de uma mulher que ungiu Jesus com um vaso de alabastro. Vamos lá, Lucas 7, 36 diz: convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, disse dentro de si: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. Trabalho assim de um operário mais de 1 ano e meio, 365 denários, 365 dias de trabalho, um denário era um dia de trabalho. Então você pode botar aí 365 dias mais 100 e lá vai fumaça de dias trabalhados. Então pode ser que chegasse aí quase 1 ano e meio de trabalho, mais ou menos. E a outros 50. Só que o problema é que nenhum dos dois tinha como pagar. Embora um devesse mais, outro menos, nenhum dos dois tinha condição de pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo,
Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Disse a mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Antes de eu começar o texto, eu preciso fazer um pequeno pano de fundo. E eu queria que você fosse comigo a Lucas 4. Lucas 4,14. Você vai entender, vai ser coisa rápida. Se você olhar, Lucas 4 fala da tentação de Jesus. Lucas 4,14 tem um subtítulo aí que Jesus é rejeitado em Nazaré. Ele volta para Galileia, obrigado. Ele ensina nas sinagogas e uma grande parte o elogia. Mas, no versículo 16, que diz que ele entrou na sinagoga, que ele leu o profeta, e ele disse, hoje se cumpriu essa palavra. E lá no versículo 28, todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram o que ele leu. Levantaram, expulsaram da cidade, levaram até a colina para o matar. Mas Jesus se retirou. Então, quero que você acompanhe, constrói aqui um raciocínio, constrói um entendimento, para que você saia daqui domingo, não só tendo uma mensagem prática para o seu dia, mas aprendendo mais uma parte das Escrituras. A gente leu Lucas 7, eu estou voltando Lucas 8 para dizer que, estou voltando para Lucas 4 para dizer que Jesus, ele sai, ele é batizado, ele vai para o deserto, do deserto, ele entra na sinagoga, ele prega, ele diz, hoje se cumpre as Escrituras, e logo, quando ele começa a dizer que se cumpre as Escrituras, ele é perseguido, estão querendo matar ele, mas ele foge. Então, e quem tenta matar ele? Os fariseus, os que estavam na sinagoga. Aí vamos pular para o capítulo 5. No capítulo 5, está lá, Jesus chama os primeiros discípulos, e ele chama pecadores. No capítulo 5, versículo 27, no 5 ele chamou Pedro, Tiago e João, chamou os pecadores. No 5:27, ele chamou Levi. Quem era Levi? Quem era Levi? Mateus. O que ele fazia? Ele coletava impostos. Sabe o que você foi fazer hoje? Você foi votar, né? E teve gente que nem foi, talvez. Porque não acredita mais, né? Ou teve gente que não foi porque não é daqui, né, pastor? É de Portugal. Mas você muito provavelmente não tem muito apreço pela classe política, certo? Só que Jesus chamou Mateus, um cara que cobrava impostos, um cara que estava aí, recebendo votos, não recebia votos, porque não era como hoje, né? Mas estava aí sendo um publicano. E olha só que interessante, no versículo 27, depois disso saiu Jesus e viu um publicano, um cobrador de impostos, chamando Levi, sentado na coletoria. Ele estava coletando. Disse, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Agora olha só. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, se queixavam. Por que você come com publicanos e pecadores? Lembra que o texto que eu li é um homem religioso dizendo, se ele soubesse que ela era quem era, que era uma pecadora, não deixava nem tocar. Mas isso já começou lá de trás. Por que você come com publicanos e pecadores? E Jesus era tão fora da curva que ele vai na casa de um político que nitidamente todo mundo, não faltava nenhum, não sobrava nenhum, botava uma quantia a mais, se enriquecia ilicitamente, Jesus come a comida deles. Jesus come a comida daqueles publicanos. Talvez se fôssemos nós, eu vou comer essa comida nada. Essa comida é fruto de enriquecimento ilícito. Mas Jesus estava lá comendo a comida deles e chamou eles para caminhar de perto. Ele não compactuava com o pecado, mas ele se aproximava para chamar para uma missão, para um propósito. E aqui as pessoas estavam se queixando, que ele come com publicanos, ele come com pecadores.
E normalmente, agora vamos começar a entrar na mensagem. Quem tem muita conversa interna, onde se queixa, onde reclama dos outros, onde reclama do que acontece, muito provavelmente está mais parecido com um fariseu do que com alguém que está rendido aos pés do Senhor, entregando uma adoração extravagante. Porque normalmente, quando nós estamos entregando uma adoração extravagante, nós estamos aos prantos, chorando, com remela no olho, com o nariz escorrendo, e a gente pega o cabelo e limpa o cabelo, porque você não planejou. Você não planejou que tudo aquilo ia acontecer, senão você levava um lencinho, senão você levava uma toalha, senão você levava um pano, mas você está ali, você está num quebrantamento absurdo, você está completamente mergulhado, você está inteira naquele momento, e você não fica pensando, você não fica olhando para fora, você não fica distraído, você não fica tentando fazer leitura dos outros, você simplesmente está olhando para dentro e chorando, e se entregando, e pedindo perdão pelos seus pecados, e se derramando diante do Senhor, e dando a Ele uma entrega extravagante. Quando você entende a consciência de tudo que Deus fez para você, você entrega o seu vaso de alabastro, você entrega o seu bem mais precioso, você entrega algo que custa caro para você. Mas o Senhor Jesus procura essas pessoas. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, um coração que se rende aos pés do Senhor, um coração que chora aos pés do Senhor, um coração que é totalmente dele, um coração que é sensível, um coração de carne, um coração que não é um coração de pedra, um coração em que não fica julgando a espiritualidade alheia, o que rotula os outros. Por quê? Esses fariseus, eles faziam isso o tempo todo. A Bíblia diz que eles eram também peritos na lei. Eles eram peritos na lei. Se você chama alguém, esses dias houve um perito que demonstrou um documento falso, recente nas mídias aí. Mas se você quiser saber de qualquer coisa, você vai contratar um perito para saber se algo é falso, se é verdadeiro. Esses caras eram peritos na lei. Só que por mais que eles vasculhassem a lei, eles não deixavam que a lei de Deus entrasse no coração deles e mudasse eles dentro para fora. Então o que eu quero falar aqui hoje, Deus quer nos levar a uma entrega, a uma adoração extravagante, amém? Deus quer que você seja totalmente do Senhor. E só o Espírito Santo para tocar na sua vida. Só o Espírito Santo para fazer isso na sua vida, porque Ele é quem faz. Paulo vai dizer, olha, eu não fui a vocês com palavras sábias, com palavras humanas, persuasivas. Eu fui a vocês pelo poder do Espírito. Porque só quem pode nos levar a uma entrega, uma adoração extravagante, a atos de amor, a entregas radicais, é o Espírito Santo de Deus. Se depender de nós, o máximo que conseguiremos é sermos peritos da lei, é sermos muito bons na letra, na escrita, mas não provaremos nada, absolutamente nada de transformação. Podemos até, através da lei ou em nome da lei, querer matar alguns, ou rotular alguns, ou segregar alguns, ou separar alguns. Você vê aquele fariseu que a gente convidou Jesus para um jantar? Ele disse, se esse homem fosse profeta, ele bem saberia quem lhe toca. Porque a religião, a prática da religião, a letra pela letra, simplesmente sem a revelação, ela segrega, ela separa, ela divide. Ela coloca, você é santo, você não é, você fica lá, você fica aqui. Você não toca no leproso, você não toca no imundo, esse aqui é amaldiçoado. Isso é o que quem não conhece o verdadeiro evangelho faz. Mas o Senhor Jesus, apesar da lei dizer que não podia tocar no leproso, ele tocou. Apesar da lei dizer que ele não podia tocar no caixão, ele tocou no caixão. Apesar da lei dizer que ele não podia transitar em lugares imundos, ele transitou em lugares imundos. Como aquele ambiente de porcos, como o sepulcro, lá para libertar o endemoniado gadareno. E você vê que ele começa o ministério aqui, e ele começa a chamar discípulos que eram iletrados. Eram pessoas da Galiléia, eram pessoas
ali do baixo clero, pessoas sem estudo, pessoas que dizem até, alguns estudiosos dizem, que na escrita de Pedro tem erros ortográficos. Eu não estou dizendo erros da Bíblia, erros ortográficos. Não é porque Pedro era iletrado. Então vamos supor que ele escrevesse nós vem, nós vai. Entende? Ele é o que ele sabia escrever. Mas dava para entender. E era Deus. E talvez você fique pensando de N formas aqui, mas o que Deus quer nos levar ao entendimento é um entendimento de uma vida em que a gente tem a profunda revelação do que Deus fez na nossa vida. Porque quando nós temos a profunda revelação do que Deus fez na nossa vida, a gente para de analisar a vida dos outros. A gente olha para a gente olha para onde Deus nos tirou, a gente olha o que Deus fez na nossa vida, a gente olha o que Deus quer fazer na nossa vida. E aquela mulher não se importou com nada, ela não se importou com protocolo, ela não se importou com etiqueta. Tinha um jantar. Era um jantar onde aquelas pessoas letradas, aquelas pessoas importantes da época, chamavam às vezes um rabino, chamavam alguém para conversar, para bater um papo, para teologizar. E aquela mulher entra na casa, que nós lemos aqui, e ela não se importa, ela vem por trás de Jesus. Todo mundo sabia que ela era uma pecadora. Uma mulher naquela época não soltava os cabelos. Não dava de burca. Não se mostrava nuca, né? Então, para que ela solte os cabelos, ela mostra nuca, ela mostra cabelo, ela mostra tudo. E se a gente aplicar para a nossa vida hoje, eu espero que a gente não tenha um monte de protocolos para se apresentar diante de Jesus ao ponto de estarmos travados e não entregarmos uma adoração extravagante. Uma adoração onde expressamos amor de verdade, um coração quebrantado. Estamos mais preocupados em borrar a maquiagem. A gente não, as mulheres, né? Estamos mais... porque eu não uso maquiagem. Eu não uso maquiagem. Isso que eu estou falando é mulheres. Os homens vão estar preocupados com outra coisa. Às vezes a gente está muito preocupado com como o irmão vai olhar a gente. Eu não vou dar um glória aqui não, porque como é que vão que pensar o que de mim? Eu já ouvi muito isso. Não, eu fico me contendo. Não se contenha. Não se contenha, você tem liberdade aqui. Aqui é uma igreja pentecostal. Você não precisa, fazer coisas mirabolantes, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então você não precisa, por exemplo, sair correndo no corredor, como se fosse bater asas e tudo mais e voar, mas você não precisa fazer isso, mas você pode adorar, você pode dar o teu brado, você pode dar o teu glória, amém? Você não é impedido, você não é proibido disso não, você tem liberdade. Cada um tem o seu jeito de adoração, mas se você se contém muito, bem, talvez você não esteja completamente quebrantado ainda. Por isso está muito preocupado com protocolos, muito preocupado com quem está do seu lado, muito preocupado se você vai dar um susto em alguém. Seja por inteiro aqui, feche os teus olhos, glorifique ao Senhor, se quebrante diante dele. E não era um jantar, tinha um monte de protocolos. Quem estava à mesa, podia falar com quem estava à mesa. Eu não sei se você sabe, mas quando um escriba, um fariseu chamava um rabino para um jantar, somente quem estava à mesa podia participar da conversa. A casa era aberta, mas quem entrava tinha que ficar em pé, ouvindo a conversa acontecer. Então um rabino conversando com outro rabino, conversando com outro escriba, conversando com outro perito, aí esse conversa com esse conversa com o outro, e você que entrou na casa, você podia ficar em pé. Você podia ouvir, você não podia se dirigir a essa pessoa, você não podia fazer pergunta, você não podia intervir, você não podia se meter. Aquela mulher quebra todos os protocolos. Ela vai uma vida completamente rendida ao Senhor e provavelmente ela usava aquele perfume, para sua entrega lá fora. Ela se entregava para outros homens porque ela era uma pecadora, talvez para seduzir. E ela entrega aquele perfume completamente ao Senhor. Ela não se preocupa com protocolos. E Jesus, ele não se preocupa com coisinhas.
Ele não se preocupa com ritos, com a forma como você vai entregar a tua adoração, se é em pé, se é sentado, se é ajoelhado, se é de joelho. Ele quer que você o adore. Ele quer que você tenha uma vida e que os seus atos sejam uma expressão do seu amor. Aliás, esse texto mostra que quando você ama o Senhor, é impossível você não se entregar por inteiro. Se nós amamos ao Senhor, o fruto, a expressão disso, a consequência disso vai ser de uma entrega radical e extravagante. Quem se contém, quem fica medindo muito, pesando muito, avaliando muito ou retendo muito, seja lá o que for. Eu não estou falando de recursos financeiros apenas. Eu estou falando de toda a sua vida. Tempo, força, intelecto, recursos. Se você ficar retendo muito, é porque você ainda não entendeu o que a cruz significa na sua vida, o que o Senhor Jesus fez na sua vida. E aqueles fariseus não compreendiam Jesus. Um homem que come com publicanos e pecadores, que senta com eles, que entra na casa de Mateus, que entra na casa desses políticos e come a comida deles, mas Jesus entrava na casa dessas pessoas e comia com eles. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Eu sei se eu... E aí vamos aqui destrinchar o texto. Eu sei se eu sou um fariseu ou se eu sou alguém que adora o extravagante na medida e na proporção que eu rotulo ou não pessoas. Se eu costumo olhar para as outras pessoas e costumo fazer muitas análises, talvez eu esteja mais parecido com um fariseu. Talvez eu esteja mais focado em julgar quem é puro ou não do que de fato estar entregando o que eu preciso entregar, a minha adoração. Por isso eu creio que Deus quer nos levar a um entendimento aqui essa noite, para que a nossa entrega seja radical, amém? Amém. Para que a partir de hoje, o ano está terminando daqui a pouco, ó, Natal, daqui a pouco Ano Novo, daqui a pouco 2025, daqui a pouco mais guerras, mais terremotos, mais pestes, mais fomes, e Jesus está às portas. Enquanto eu estudava essa mensagem, enquanto eu li essa mensagem, esse texto, eu fiquei pensando, Senhor, me ajuda a ter uma vida de total entrega, como essa entrega. Porque eu não quero simplesmente convidar Jesus e chamá-lo de mestre, quando ele sequer é coisa alguma na minha vida. Porque esse homem convidou Jesus, e de acordo com o que foi acontecendo, Jesus foi fazer uma pergunta para ele: diga, mestre! Eu não quero, como esse homem, chamar Jesus de meu Senhor, sem que ele seja meu Senhor. Eu não quero chamar Jesus de meu dono, meu Senhor, sem que ele seja meu dono. Sem que ele reine no meu coração por inteiro. Sem que ele seja totalmente meu e eu dele. Eu vou dizer, cada vez mais, não sei se você sente isso, está cada vez mais difícil nessa vida doida de você preparar um tempo de qualidade e dizer, Senhor, eu estou aqui, sou totalmente teu, não estou me distraindo com nada, não estou pensando em nada, não estou preocupado com nada, não estou pegando celular, não estou pensando em contas, não estou pensando em saúde, não estou pensando em problemas, não estou pensando na comida para fazer, não estou pensando em problema para resolver, não estou pensando em nada, nem em sonhos concretizados, nem em coisas boas, nada. Eu estou pensando em ti. Quem concorda comigo? Tem uma galera concordando. E você vê que o Senhor Jesus quer que a gente adore Ele, e a gente pode fazer isso em qualquer lugar, inclusive num jantar. Inclusive na tua vida comum. Inclusive no teu café da manhã, no teu almoço, na tua janta. A gente estava conversando esses dias aí, que é um grande desafio, né? Criar uma criança. E quando começa a chorar, é choro para tudo quanto é lugar, é choro aqui, é choro lá, é choro na hora de dormir, é choro na hora de acordar, é choro na hora de tomar banho,
É choro em qualquer lugar. É choro no café, é choro no almoço. É alegria também, mas assim, é porque... eu no outro dia estava pensando, rapaz, é tão incrível, né? Que ninguém se estressa com pessoas dando gargalhadas. Ninguém se estressa. Mas quando chora, parece que ativa um negócio dentro da gente, assim, que você se estressa com isso, né? Ninguém precisa ensinar que choro mexe e desestabiliza. Ponto, é porque Deus criou um negócio desse. Quando alguém chorar, é o cachorrinho lá chorando. A mãe sabe que o cachorrinho está chorando e vai acudir. Sabe que tem alguma coisa ruim, mexe, sei lá, na cachorrinha, na cadela, mexe no cachorro. Então, percebe? Agora, se tiver latindo feliz, tá feliz lá. E como gente também. Já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É de tanto ouvir chorar. Eu fiquei pensando, cara, Deus que colocou um dispositivo na nossa cabeça para a gente se incomodar com o choro. Mas por que eu estou dizendo isso aqui, me vulnerabilizando? Porque às vezes, por conta dessas coisas, você fica até um pouco atribulado e até isso atrapalha a adoração extravagante. E eu sei que é algo que eu preciso trabalhar. Eu não sei se você precisa trabalhar isso. Talvez você precise trabalhar outra coisa. Mas eu tenho aprendido, e graças a Deus eu tenho a Paola para me dar uns toques, né? E lembrar, ela é só uma criança. Para que eu lembre de tratá-la como uma criança, porque às vezes a gente quer tratar como se ela fosse maior. Eu estou contando as minhas questões, mas você aplique na sua vida o que te tira do centro, o que te perturba, o que te angustia, o que te deixa atribulado, o que talvez te faz sair de casa atribulado, o que te faz voltar para casa atribulado, o que te faz dirigir atribulado, o que te faz ir dormir atribulado, eu não sei. O que te faz? O que te pode impedir de uma adoração extravagante num jantar, na vida comum, no ordinário? O que pode impedir de você viver o extraordinário no ordinário? Porque você pode ver o extraordinário, uma vida extravagante, uma entrega extravagante, uma expressão de amor e de adoração a Deus no teu café da manhã, no almoço, na janta, na vinda da serra, na ida para a serra, no seu trabalho, trabalhando no computador. Você pode se quebrantar diante do Senhor ali, você pode se entregar, estar ali por inteiro, sem pensar em protocolos, em jeitos de orar, de falar com Deus, ou sem pensar em quem está ouvindo a sua voz, ou sem pensar o que vão pensar, você simplesmente se entrega. Você simplesmente rasga o seu coração. Mas os fariseus não. No capítulo 6, só vou citar, no capítulo 6, os discípulos de Jesus estavam com fome e eles foram colher espigas. E está o povo dizendo, por que seus discípulos estão colhendo espigas? Jesus, cara, vocês não entenderam nada. Eles estão com fome. Eu sou o Shabat, eu sou o descanso. E esses fariseus convidam Jesus para o jantar. Convidado por um fariseu. Igor, se você puder colocar aqui, por favor, capítulo 7, versículo 36. Convidado por um fariseu para jantar. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou à mesa. Hoje nós somos pequenos cristos, certo? Na casa de quem você precisa entrar? Na casa de que fariseu você precisa entrar? Na casa de que pessoa que convida Jesus para jantar, você não está entrando porque talvez você... esteja avaliando, analisando na casa de quem você deve entrar. Jesus entrava na casa de todo mundo. Ele foi convidado, ele caminhava com publicanos e pecadores, com todo tipo de gente. Imagina a mesa do Senhor Jesus. A gente falou no discipulado, tem um certo tempo, tem cerca de um mês. Imagina a mesa do Senhor Jesus, com todo tipo de pecadores. Mentiroso, o ladrão, o glutão, o fofoqueiro, o estuprador, o adúltero. E você está lá na mesa de Jesus. Aí tu olha para o lado, eu não fico do lado desse cara. Você se levanta, você é o fariseu. Se você se levanta porque tem um mentiroso, um adúltero, um glutão, um estuprador na mesa, você é o fariseu. É duro isso.
É difícil pra caramba isso. E eu nem estou dizendo que eu não correria risco de levantar da mesa. Eu, com certeza, olhando alguns, poderia me achar melhor do que eles e correr o risco de levantar da mesa. Mas o que o Senhor Jesus quer de nós é que a gente entenda o que Ele quer fazer na nossa vida e que a gente chegue à consciência dessa mulher. Que a gente chegue à consciência de Paulo e diz: eu sou o pior de todos os pecadores. Que a gente chegue à consciência dessa mulher e não olhe para ninguém à mesa. Não olhe para quem está do lado. Não olhe se tem alguém pior do que nós. Mas que a gente leve o nosso vaso de alabastro, aquilo que era mais precioso, aquele vaso caro que era para colocar coisas caras dentro, e quebre, e entregue e derrame diante do Senhor. Ao saber que Jesus estava comendo, aquela mulher, aquela cidade pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume, colocou-se atrás de Jesus, seus pés, chorando, e começou a molhar com seus pés com suas lágrimas. Eu queria que você pensasse agora, qual o pecado que você deveria apresentar diante do Senhor? As lágrimas. À base de muito choro. Qual o pecado que você sabe que tem? E bate um papo com Jesus e diz: eu nem choro por isso ainda. Eu nem choro por isso ainda. Aquela mulher não chorava por aquilo ainda. Mas a atuação do Espírito Santo na vida dela levou ela à consciência, ela passou a chorar por aquilo que ela fazia. Ninguém, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum perito da lei vai te convencer a chorar pelo que você precisa chorar. Apenas o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele te convence do pecado, da justiça, do juízo, ele te constrange, ele te convida a entregar essa vida que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Porque eu tenho certeza que Deus quer a cada dia nos levar a um nível mais profundo de intimidade, a uma adoração extravagante. Quanto mais consciência do amor de Deus na sua vida você tem, mais você se entrega. O que Jesus disse para aquele homem quando ele estava julgando? Olha, 2 homens devem 2 quantias. Um 500 denários, outros 50 denários. Ninguém tem como pagar. O Senhor perdoou ambos. Quem vai amar mais? Aquele que se considerou muito perdoado. E aquele que se considera muito perdoado tem ações de amor, ações extravagantes, entregas extravagantes, porque tem consciência de tudo que Deus fez na vida dele ou dela. Não consegue ficar indiferente, não consegue reter aquilo que tem. Talvez o vaso de alabastro fosse quase tudo na vida daquela mulher. Talvez através daquele perfume ela conseguisse seduzir as outras pessoas, pelo que se conjectura. Então, se ela entrega aquilo, ela entrega a ferramenta, ela entrega o instrumento, ela entrega o modo, aquilo que ela usava para seduzir, e talvez a vida financeira dela estivesse em xeque. Porque se ela para de fazer aquilo, me diga, ela ia trabalhar com o quê? Com o quê? Ela não era casada, não tinha INSS, não tinha Previdência Social, não tinha Bolsa Família, não tinha LOAS, é LOAS que fala? Não tinha nenhum auxílio do governo e não tinha emprego para a mulher. Mas eu creio do fundo do meu coração que aquela mulher não ficou desamparada. Muito provavelmente ela se tornou uma discípula do Senhor Jesus. Muito provavelmente ela caminhou de perto com Jesus. Mas muitas pessoas acham lindo essa mensagem, acham bonito essa mensagem, mas ela é muito difícil de viver na prática do dia a dia, de você entregar uma adoração completamente extravagante, sem pensar nas consequências, ou talvez pensando nas consequências. O Senhor Jesus quer que todos nós vivamos isso. Amém? Amém. Qual é a vida que você precisa abandonar? Sobre o que você precisa chorar? Sobre o que você precisa entregar? Trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. Depois enxugou com o seu cabelo. Beijou
pegou e ungiu com perfume. Imagina secar lágrimas com cabelo. É algo completamente improvisado, né? É algo muito provavelmente impensado. Provavelmente ela não pensou. Olha, eu vou molhar, vou com as minhas lágrimas, vou enxugar com o meu cabelo. Óbvio que não. Ela estava ali completamente se derramando diante do Senhor. Se entregando diante do Senhor. E olha, eu quero ser muito sincero com você. Quando eu prego esses textos, eu me vejo sendo desafiado por Deus. Não pense para mim que é fácil viver uma entrega extravagante de adoração, de amor. Não pense, eu tenho as mesmas dificuldades que você, as mesmas. Minha mãe sempre falava assim, ó, belisca aí. Na verdade, vou pedir para você, belisca o irmão do lado, se você tiver intimidade. Belisca o irmão do lado aí. Se você tiver intimidade. Doeu! Doeu! Você é de carne. Se doeu, você é de carne. E se doeu, é difícil para você, é difícil para mim. Porque nós somos de carne, nós somos gente, nós temos as mesmas limitações, nós temos as mesmas inclinações. A tua casa tem os mesmos problemas, provavelmente só muda de endereço e você fica talvez sem querer tocar neles ou sem querer falar neles como se eles não existissem, mas existe na casa de todo mundo, uns para mais, outros menos. Uns têm uma dívida maior, outros têm uma dívida menor, mas todo mundo tem dívida diante de Deus. Ninguém é inculpável. Ninguém é justo. Ninguém é visto diante de Deus com crédito. Todos nós estamos com débitos, todos nós somos devedores, todos nós somos errantes. E o que precisamos é ter consciência da cruz, ter consciência do que Deus fez na nossa vida. Isaías, quando vai pregar, ele prega o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto capítulo, dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós, Israel, ai de vós, Israel. Aí ele vê o trono de Deus, e ele disse que viu querubins, veio serafins, viu os anjos voando ao redor do trono de Deus, acho que é serafins, não sei se é querubins, serafins, mas enfim, eram anjos. E aí ele diz, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei. Cara, quando eu olho a cruz, quanto mais próximo da cruz, quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais visão de mim, errante, podre, como nada eu vou ter. Porque a referência é Cristo, santo, puro, maravilhoso, inculpável, digno, soberano. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais experiências nós temos em Deus, mais um comportamento como essa mulher nós vamos ter. De choro, de entrega. O Senhor Jesus, quando chamou Pedro, Tiago e João, e teve uma pesca maravilhosa, eles chegam diante do Senhor e dizem, Senhor, afasta-te de mim que sou pecador. Imagine eu dizer aqui, vamos dramatizar para o pastor Mauri, afasta de mim, sai de perto de mim, porque eu sou imundo, eu sou pecador. Eu estou me sentindo indigno na sua presença. Foi isso que eles fizeram. Afasta-te de mim. Não é porque você é ruim, não é porque eu que não presto. É porque eu estou vendo a tua glória, a tua grandeza, a tua magnificência. As maravilhas, o teu operar. E aquela mulher entregou por amor. Lembra que o Senhor Jesus disse? Julgaste bem, fariseu, porque aquele que muito deu, muito ama. Pois é, essa mulher muito amou. Sabe o que eu olho? Eu olho para a minha vida. Acredite, querido, eu estou aqui pregando e a primeira coisa que eu faço toda vez que eu prego é olhar para mim. Porque se eu ficar pensando na vida de cada um aqui, eu não vou pregar nada. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou ficar pensando, fulano me disse isso, fulano me disse aquilo, não posso dizer isso, não posso dizer aquilo, não posso tocar nesse assunto, não posso tocar... Vou fechar a Bíblia, amém, a paz do Senhor vai embora para casa. Não, eu penso na minha vida. Eu não penso em nada que me disseram. Eu não penso na vida de ninguém. Eu não penso na entrega de ninguém. Eu não penso no comportamento de ninguém, porque senão eu não vou pregar nada. Eu vou ficar aqui oprimido, pensando o que eu posso dizer. Eu penso na minha vida. Eu penso na minha entrega. Eu penso no quanto eu estou entregando.
Eu penso no quanto eu estou dando, porque isso é medida para eu saber o quanto eu amo. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que muito entrega, muito ama. Na verdade, aquele fariseu deu a sentença sobre ele. E ele não estava entregando nada. Por que ele não estava entregando nada? Porque Jesus entrou e ele não lavou o pé. Porque Jesus entrou e ele não deu beijo em Jesus. Porque Jesus entrou e ele não ungiu a cabeça de Jesus. Ele não estava entregando nada. Ele chamou apenas um jantar, chamando Jesus de mestre, mas não o tinha como mestre. Olha o que ele disse quando ela estava enxugando com seus cabelos. Ao ver isso, versículo 39, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse o profeta, saberia quem nele está tocando. Quem é essa pessoa? Pois é, os fariseus fazem muitas segregações. E que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. A religião faz isso. A religião diz, você é pecador, eu sou puro e sou santo. Você não presta, você não entrega nada, você é um sujo, você é uma pecadora. Então Jesus disse, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. Olha como ele é hipócrita. Olha como esse fariseu é hipócrita, porque ele acabou de dizer no seu coração, se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher lhe toca uma pecadora. Esse cara não é profeta. Aí quando ele fala, posso falar com você? Diga, mestre. Quantas vezes nós chamamos o Senhor de mestre quando ele não tem nos ensinado nada, porque nós não estamos dispostos a aprender nada? A Bíblia diz, em outro texto, se não me falha a memória, Paulo, me ajude aí, pastor Adérito, ou pastor Mauri, ele diz assim, vocês estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. É Paulo que diz isso? Paulo, né? Acho que é. Tem gente que chama Jesus de mestre e não está aprendendo nada. Por que não aprende nada? Porque nada na vida muda. Continua a mesma coisa. O nível de entrega não aumenta. O nível de doação não aumenta. E eu fico pensando, Senhor Jesus, me ajude a ter uma vida de verdade. Creia, querido, que a cada dia que passa eu tenho feito mais e mais e mais e mais essa oração. Senhor Jesus, não me deixe viver uma religião. Não me deixe viver uma vida no automático. Não me deixe viver uma vida onde eu não ouço mais o Espírito Santo, onde eu não ouço mais a sua voz, onde eu não sou tocado, onde eu não estou sensível, onde não há entrega extravagante. Onde eu não entrego mais nada. Eu estou apenas chamando Jesus para um jantar, chamando-o de mestre e fazendo um grande teatro. E é um grande desafio. É um grande desafio. Nós precisamos buscar a todo momento o Espírito Santo. Sabe por quê? Senão nós somos capazes de ficar numa reunião, ou numa IBD, ou num discipulado, ouvindo o discipulador falar, o professor falar, e eu saio dali, e se no final me perguntarem o que foi dito, eu nem lembro, porque eu não estava ali. Será que se chamassem você no pequeno grupo, para você fazer o resumo da mensagem de domingo, você lembraria? Será que fica alguma coisa do que é ministrado no seu coração? Será que você pode chamá-lo de mestre? Será que nós podemos chamar de mestre? Será que a cada dia estamos galgando? Será que ao olhar para trás podemos dizer que estamos subindo um degrau após outro degrau e após outro degrau, dizendo, eu estou me tornando alguém melhor? Eu espero que sim. Eu espero que sim. E ele diz, dize, mestre, 2 homens deviam a um certo credor. Nenhum dos dois tinham como pagar. E ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quem se entrega mais é porque teve consciência da sua dívida. Quanto maior a sua entrega, maior a consciência da sua dívida perdoada. Quanto menor a entrega, menor a consciência da dívida perdoada. Você não entende que Deus te perdoou. Você não entende a dívida que você tinha, portanto, não há entrega. Era o que acontecia com aquele fariseu.
Aquele fariseu nem pensou em entregar coisa alguma, porque ele não se sentiu sequer perdoado. Sabe por que ele não se sentiu perdoado? Porque ele achava que ele era bonzinho o bastante, o suficiente para ser aceito por Deus. Afinal de contas, eu não roubo, eu não fumo, eu não cheiro, eu entrego meu dízimo, eu vou aos cultos, eu faço caridade. Então eu sou bonzinho, eu não tenho consciência da minha dívida que foi perdoada. Logo, eu não amo, não tenho entregas radicais. O amor se percebe no ato de dar. O amor se percebe no ato de dar. Qual deles amará mais? Supõe quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse: vê esta mulher? Entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. O que seria água para lavar os pés de Jesus na sua vida? O que seria água para lavar os pés de Jesus na sua vida? O que seriam os beijos que você daria para Jesus na sua vida? O que seria o óleo que você derramaria na cabeça de Jesus na sua vida? Porque assim, este homem deveria receber Jesus na sua casa, no seu jantar. Você não ungiu minha cabeça, não derramou óleo, não derramou perfume. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Deixa eu fazer um recorte aqui, presta atenção comigo. Olha o que Jesus disse. Os muitos pecados dela foram perdoados porque amou muito. Quem lê o texto vai entender, rapidamente, sem ler o contexto, que o pecado dela foi perdoado porque ela amou. Mas se você entender o contexto, você vai ver que, na verdade, a expressão de amor dela, o ato de amor dela, na entrega dela, estava acontecendo porque os pecados dela foram perdoados. Olha o que diz o versículo seguinte. Os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Olha o próximo versículo. Aquele que foi pouco perdoado, pouco ama. Logo ele está dizendo, quem foi muito perdoado, muito ama. Com certeza isso vai ser pergunta de PG. Qual nível da sua entrega? Porque quando eu percebo o nível da minha entrega, eu posso perceber também a qualidade do meu amor. É bem verdade que para vocês eu posso estar entregando muito. Pode ser que alguém olhe para a minha vida e pense, o pastor Davi está aqui na terça, está na quinta, está no domingo de manhã, está domingo à noite, ele está entregando muito, mas eu posso estar aqui simplesmente cumprindo o protocolo. Eu posso estar aqui simplesmente fazendo uma janta e chamando de mestre. Só Deus vai saber se eu estou entregando muito ou pouco. Porque não é pela quantidade de cultos que eu venho, não é pela quantidade de discipulados que eu faço, não é pela quantidade de gabinetes que eu faço, não é pela quantidade de visitas que eu faço, que alguém vai medir se eu estou entregando muito. Porque eu posso simplesmente estar fazendo tudo isso para cumprir protocolo. Agora, é óbvio que o oposto é fácil de se enxergar. Difícil é analisar a qualidade da entrega. Mas é fácil perceber que quem não entrega, não ama. Ponto final, não tem vírgula. Porque quem ama, entrega. Quem ama, se doa. É impossível amar sem dar. É impossível. Quem tem consciência do que o Senhor Jesus fez por ele na vida, tem atos de entrega. E eu queria que você saísse dessa noite e fosse conduzido pelo Espírito Santo e orasse ao Espírito Santo. Senhor, me dá a mentalidade desta mulher. Abre a minha mente, abre a minha visão, abre os olhos do meu coração para que eu possa ver. Aumenta o meu nível de consciência. Aumenta a minha visão, que ela seja plena, que ela possa ver tudo o que está acontecendo, que ela possa ver as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas intenções, o que eu digo, o que eu faço, as incongruências, as contradições, para que eu possa me olhar no espelho, que é a tua palavra, e que eu possa me corrigir. Porque, queridos, Jesus está logo ali. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando Pedro se levanta, estava acontecendo o batismo com o Espírito Santo. E as pessoas começaram a dizer que aquelas pessoas estavam loucas, bêbadas.
Pedro se levanta e fala: ô, pessoal, ninguém tá bêbado aqui não. Isso se cumpriu-se o profeta Joel. O profeta Joel disse que nos últimos dias, olha só, seria derramado o Espírito Santo. Então Pedro entendia que ele já estava nos últimos dias. Percebe? E deixa eu pegar um detalhe aqui em Atos 2. Vai lá comigo, por favor. Atos 2, já estamos caminhando para o final. Atos 2. Olha só que incrível. A promessa pode não ter se cumprido na totalidade, mas ainda assim, nós estamos nos últimos dias. Pedro teve esse entendimento, mesmo que a promessa de Joel, a profecia de Joel, não tivesse se cumprido na totalidade, mas ele já entendeu que já estava nos últimos dias. Atos 2, diz aqui, Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11 em outra voz e dirigiu a multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe explicar isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Significa que Pedro estava dizendo que há 2000 anos nós já estávamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos o que hoje? Segundos ou milésimos. E ele diz, os seus filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, servos derramarei sobre meus filhos, mostrarei maravilhas. Olha só, versículo 19... Do versículo 19 em diante ainda não se cumpriu. Está dizendo, mostrei maravilhas nos céus, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, nuvem e fumaça, o céu se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que veio o grande dia. A profecia de Joel, na completude, na totalidade, não tinha se cumprido. Porque em Atos 2 só tinha uma evidência. O Espírito Santo derramado. Não tinha nuvem de fogo, sol em trevas, lua de sangue, não tinha fogo, sinais embaixo da terra, mas ele estava dizendo, eu já considero essa profecia cumprida. Nós tivemos essa semana, se não me falha a memória, uma explosão solar, em que um buraco no sol caberia não sei quantas, centenas e centenas e centenas de terras ali, naquele buraco, nessa explosão solar. E está tendo lá, acho que o Josué colocou nos stories dele, falou, nuvem, deixa eu ver lá a aurora boreal. Quando é que dá a aurora boreal? Quando dá uma explosão solar, o campo magnético da Terra sai e volta. Rapidinho não tem problema. Mas se o campo magnético da Terra acabar, se dissipar, acaba todo mundo. Rápido. Porque é a proteção da Terra. É óbvio que isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que ainda tem 1000 anos aí de história. Jesus ainda vai reinar 1000 anos aqui, ainda tem grande tribulação. O anticristo aí, ó. Em breve, queridos, eu quero caminhar aqui para o final. Em breve há de se manifestar. E nós precisamos estar como essa mulher, com uma adoração extravagante, com uma entrega extravagante, com uma vida em Deus de verdade, onde ela chora e não se preocupa com protocolos. Eu já vou caminhar aqui para o final. Ela entrega porque muito ama. Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria chamar, primeiramente, os pastores aqui na frente, porque sempre que eu chamar as pessoas aqui na frente, eu gostaria que os pastores estivessem aqui na frente, os líderes também, porque a gente quer impor as mãos sobre você, querido. A gente quer orar sobre você, em você, com você, para que você tenha uma vida de verdade.